Olá pessoal, Deus abençoe vocês, espero que possam estar bem. Já indo direto ao ponto, como devemos tratar as seitas? Ou aquilo que se chama de seita, de seitas, né? Porque é um conceito um pouco vago. Por que eu digo que é um conceito vago? Claro, diversas pessoas podem propor, conceitos, critérios para se identificar uma seita, porém é muito subjetivo. Até porque as próprias seitas, que geralmente no protestantismo são consideradas seitas, elas consideram as outras igrejas seitas, ou igrejas que não são verdadeiras, que não têm a graça de Deus. Resumindo, uma considera a outra seita, né? O ponto aqui é o seguinte: como devemos tratar com os membros dessas igrejas? Como devemos lidar com a igreja instituição e como devemos lidar com os membros dessa igreja? Primeiro, igreja e instituição, temos de ser justos, temos de analisar, filtrar. O que é certo, vamos dar o mérito. O que é errado, vamos combater. E vamos combater, não deixemos de combater. Porém, eu vejo muito um ataque aos membros, eu vejo muito na tratativa de vídeos. Eu acabei de ver um vídeo aqui de um canal famoso, que, aqueles canais de desenho, de teologia, que é como se fosse um quadro, enfim. E, infelizmente, eu notei algumas coisas estranhas, que quando você vê o vídeo desatentamente, você não percebe às vezes, mas eu parei um pouco para ver. E você identifica um ad hominem, você identifica a criação de espantalhos, Você identifica um uso muito estranho de figuras de linguagem que parece ter a ideia de levar as pessoas a exagerarem uma coisa ou pensar uma coisa errada, né? Claro que o que está errado deve ser tratado como errado, não deve ser tratado em hipótese alguma como certo. Porém, se algo tem uma medida, digamos, uma medida 10 de errado, devemos tratar como 10 de errado. Não devemos pegar uma coisa que é 10 de errado e tratar como 100. Porque imagine se Deus fizesse isso conosco. Imagina se nós cometêssemos um erro e Deus nos cobrasse 10 vezes mais do que ele cobra, né? Do que ele pune ou do que ele permite nós passarmos após nossos erros. Imagina se Deus fizesse isso. Na verdade, Deus pune abaixo do que nós merecemos. Muito abaixo. Porque pelos nossos pecados, pelo pecado em si, nosso destino seria a morte. E mesmo assim ele nos concedeu graça. Então, se mesmo com os nossos erros, ele nos perdoou, ele nos concedeu misericórdia e valorizou os nossos acertos, não estou falando de salvação aqui, mas Deus valoriza os nossos acertos, eu tenho de fazer isso com o próximo. Isso inclui as seitas, isso inclui os ateus, isso inclui os umbandistas. Apenas devemos defender a nossa fé. Não é buscarmos nos incluir para termos mais amizades, para termos mais prestígio, de forma que neguemos a nossa fé. Mas é de fato tratar as pessoas como respeito. Honrar as pessoas assim como somos ensinados em uma das cartas de Pedro, que realmente eu não me lembro ao certo agora. Agora, devemos lembrar que ninguém é salvo pelo acerto teológico, ninguém é salvo pelo conhecimento de grego que tem, pelo conhecimento de linguística que tem, pelo conhecimento de hebraico que tem, por ser um bom, eu não sei se essa palavra estaria correta, um bom intérprete da Bíblia, né? Um bom exegeta, um bom, não é, a pessoa não é salva por isso. Não é à toa que, tem até essa discussão de calvinismo, arminianismo. Será que o calvinista é irmão? Será que o arminiano é irmão? Eu nem gosto dessas definições, porque para mim existe cristianismo. A partir do momento que a gente começa a definir um cristão como calvinista, tem uma coisa muito estranha. Eu lembro do que Paulo falou, por acaso Apolo morreu em uma cruz, por acaso eu morri em uma cruz, as pessoas começaram a pegar uma pessoa para se tornarem seguidoras dela. Ah, não, mas é só um nome. Mas as coisas vão aos poucos mesmo. A gente tem que combater o que é mal pela raiz. Tem que combater o que é mal pela raiz. E
O que eu vejo aqui, retomando, é que as pessoas, mesmo em igrejas que são consideradas bíblicas, muito bíblicas, elas podem ter um erro teológico. Muitas vezes elas não vão expor esse erro. Por exemplo, tem pessoas que não acreditam na Trindade e estão em igrejas tradicionais trinitarianas. Isso ocorre, sim. Isso ocorre. Não conseguem acreditar que Jesus é Deus. E estão lá e são tratadas como irmãs. Agora, tem outras que assumem a sua crença. Eu vejo que Deus considera a intenção do coração das pessoas. Isso, a intenção não anula o erro da pessoa. Mas Deus considera essa intenção. Eu não posso dizer como é o juízo de Deus para além do que está na Bíblia. Até porque a Bíblia não esmiuça totalmente como ele trata cada indivíduo. Claro que a Bíblia nos dá noções disso. Agora, nós não temos um manual do julgamento de Deus. Agora, eu queria trazer um exemplo prático aqui para vocês poderem perceber que não é a denominação que faz a pessoa. Às vezes temos uma pessoa em uma igreja que é tratada como seita, mas essa pessoa é irmã em Cristo. E quando eu digo irmã em Cristo, é membro do corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo. E nisso eu digo corpo espiritual de Cristo. Corpo místico de Cristo. E eu não posso desclassificar uma pessoa como cristã, uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, eu não posso fazer isso com ela simplesmente porque eu discordo do ponto dela. Às vezes o errado sou eu. Literalmente, às vezes o errado sou eu. E já passando por exemplo que eu gostaria de trazer aqui, temos um caso que se repercutiu muito, que é o caso dos 21 mártires coptas. Foram 20, se não me engano, foram 20 egípcios cristãos e um africano, de nacionalidade desconhecida ou presumida, né? Que morreram, foram assassinados por um grupo terrorista islâmico por conta de sua fé. E quando você vê esse exemplo, a igreja copta, eu não sei se é a igreja católica copta ou se é a ortodoxa copta que eles integravam. Eu abri aqui para dar uma olhada. Mas acho que a igreja copta, ela inclusive nega, eu não sei se ela nega a. Eu não sei se ela diz que há duas vontades. Não, não é isso. Isso Ah, sim, acho que eu lembrei. Eles não acreditam, se não me engano, que existe. Que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Que ele que não é uma pessoa divina e uma pessoa humana. É uma pessoa divina e humana ao mesmo tempo. Alguma coisa assim. Eu realmente não quero afirmar aqui para eu não ser injusto com eles e a cair na hipocrisia do que eu mesmo estou defendendo. Eu só estou mostrando isso para vermos que isso se distingue até do que a Igreja Católica crê, porque no quesito da cristologia, a Igreja Católica é muito próxima dos protestantes, né? Da Trindade, enfim. Mas, porém, apesar de estarem nessa igreja, que possivelmente até pelos protestantes extremistas, que acabam virando católicos, eu digo, eles criticam o catolicismo pelo seu sectarismo, eles criticam o catolicismo pelo seu exclusivismo, sendo que a Igreja Católica, não sou o católico apostólico romano, sendo que a Igreja Católica inclusive esse é um outro tema para nós, para podermos conversar, né? A igreja hoje, né, é uma igreja super aberta, né? Tanto para pessoas de diferentes opções sexuais, tanto para pessoas de outras religiões, né? Mas hoje em dia tem protestantes que estão se tornando muito mais exclusivistas do que a Igreja Católica Apostólica Romana hoje é. Não estou falando que ela está certa por isso, as intenções dela são certas, mas prosseguindo aqui, né? Essa igreja copta muito possivelmente é considerada uma seita, assim como a igreja católica é considerada seita para muitos protestantes, porém, né, vemos 21 exemplos de fé até o fim de suas vidas que deram suas vidas por Cristo. E nisso eu vejo o tamanho do amor de Deus.
o tamanho da misericórdia de Deus. Eu vejo que Deus cumpre e não falha no que ele diz. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí eu vejo aquela ideia, não é a igreja, não é a seita que faz a pessoa. A seita não mostra o coração da pessoa. Não é que a boa intenção da pessoa vai salvar ela. Mas às vezes não é questão de boa intenção, é boa intenção e ação. Ação cristã. E algumas pessoas podem tentar duvidar ainda. Podem, não sei, tentar duvidar que esses eram verdadeiros cristãos. Ah, eles morreram, eles não se justificam, não provam que eles eram cristãos. Pessoal, a fé ela é evidenciada pela perseverança. Jesus exalta aqueles, porque ele tem papel de exaltar, só ele pode exaltar seres humanos. Aqueles que se humilham, ele exalta. Jesus exalta as pessoas que odiaram sua vida neste mundo e consideraram mais valorosa a vida eterna. A gente vê isso desde Moisés, que é citado lá em Hebreus, o caso de Moisés, lá com os chamados heróis da fé. Então a Bíblia diz minuciosamente aqueles que perseveram até o final, aqueles que mesmo assim aceitam morrer por Cristo. Isso é uma prova de fé. Eu posso ver uma pessoa doando para os pobres, eu posso ver uma pessoa perdoando a outra, e todas essas são manifestações da fé. Claro, tem pessoas que doam para os pobres e nem são cristãs. Aí eu não estou para dizer da intenção delas. Agora, quando eu vejo uma pessoa que professa o cristianismo e é bondosa, é generosa, não demonstra amor ao dinheiro, eu vejo um exemplo de obra. Agora, mas quando eu vejo essas duas coisas que eu já citei, eu vejo alguém que, mesmo que fosse um mormon, mesmo que fosse, né, se os mormons, né, enfim, né, mesmo que fosse uma pessoa de uma coisa que se eu visse, não, essa igreja é uma seita. Mas se eu visse essa pessoa até o fim da vida dela, tendo a chance de negar Cristo e poupar a vida, mas não, eu não nego Cristo, eu morro. Eu ver essa pessoa morrendo, e eu achar, não, eu focar mais na denominação dela do que no ato dela. Porque eu nunca morri por Cristo, eu nunca fui um mártir. Se eu simplesmente agisse dessa forma, ignorando, não vendo aquilo como uma manifestação viva de fé, eu acho que eu estaria muito cego. Muito cego. Acho que é uma cegueira tremenda. Acho que a gente tem que abrir os olhos e ver. E nisso vemos o tamanho da misericórdia de Deus. Aí eu lembro, se não me engano, daquilo que Pedro, né, quando ele estava lá com o gentio, né, o oficial romano, se não me engano, né, e Deus e Pedro teve os olhos abertos por Deus, né, naquele momento, e percebeu que as pessoas que Deus valoriza, aquelas pessoas que de fato, independente da localidade, independente da etnia, independente desses critérios humanos, as pessoas que amam a Deus são agradáveis aos olhos dele. Porque lembremos que se a gente aceita que a Igreja de Cristo é mística, e tudo bem existir igrejas físicas, isso é ótimo, promover a comunhão dos cristãos é ótimo, inclusive agora temos a internet, existem cultos virtuais, existem grupos de estudo virtuais, canais virtuais, mas é bom ter uma igreja física. Mas se a gente entende a Igreja de Cristo quando ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, se a gente for pegar aquela igreja, né, naquele contexto, se a gente for entender isso como igreja mística, a gente presume que aquela é inequivocadamente a igreja de Cristo. A gente tem denominações que é uma denominação que um pastor chegou e foi lá, né, foi um grupo e fez aquela denominação. E não há problema nisso. Claro, deve seguir critérios, e a Bíblia estipula os critérios para a liderança da igreja, para o funcionamento da igreja. Mas eu não posso diminuir um ato que é uma manifestação direta de Deus na vida de uma pessoa, porque uma pessoa que entrega a vida por Cristo, não é ela mesma que faz aquilo, ela não teria força para fazer aquilo. Para ter uma chance, poder ver a mãe dela de novo, o filho, é Deus. É Deus que possibilita com que ela faça isso. Quando a pessoa de fato faz aquilo por Cristo.
Eu não posso desmerecer isso por uma questão humana. Não, aquela pessoa segue um pressuposto filosófico equivocado. Não, aquela pessoa segue uma ideia teológica equivocada. Poxa, ela pode seguir uma ideia teológica equivocada. Ela não é salva por seguir uma ideia, por ter um pleno pensamento teológico correto. Porque se fosse assim, quem que teria? Qual pastor da internet, que vocês podem ver, qual pastor internacional nunca tem um ponto que você fala, não, aqui ele está se equivocando um pouco, aqui eu discordo dele. Ou que de fato ele se distancie da Bíblia. Porque se a gente for nessa lógica, só seriam salvas pessoas perfeitas, pessoas eruditas, pessoas cultas, e mesmo essas pessoas têm erros, então não teria salvos. Jesus nem precisa ser salvo, porque ele é Deus. Então não teria salvos. Paulo não era um orador tão eloquente. Moisés, até, acho que é um pouco da questão de Paulo, talvez Moisés expôs diante de Deus, a gente vê pessoas simples. Mas pessoas que foram guiadas por Deus. Tiveram ensino, obviamente porque tinham um cargo de profeta, de apóstolo, mas vemos pessoas que tinham obras que comprovavam o tal ensino. Agora, claro, a gente não pode pensar que as obras justificam a pessoa. Porque se a gente for partir dessa ideia, tem várias igrejas possivelmente que são seitas ou são consideradas seitas e tem gestos humanitários, gestos de caridade. E se fosse assim, todas essas estavam corretas. Não necessariamente a intenção é boa, não necessariamente a intenção é ruim, mas uma coisa, um acerto não anula um erro. E um erro não anula o acerto. Aí eu digo, volto naquele ponto, a gente colocar o que é certo como certo e o que é errado como errado. Acho que tudo que eu estou falando se resume em tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Isso resume tudo que a gente precisa fazer. Porque quando você perdoa uma pessoa, quando ela errou com você, você faz o que você gostaria que fosse feito com você. Quando você, por exemplo, vê uma pessoa passando fome, e você tem algo de comer e deve dar algo de comer para ela e você dá, você está fazendo o que você gostaria que fizesse com você. Até quando uma pessoa está no engano que leva ela a uma coisa gravíssima, inclusive um engano de uma seita, e você vai nela respeitosamente, corretamente, demonstrando amor por aquela vida, você faz o que gostaria que fosse feito com você. Porque se você tivesse ali, você queria que fizesse isso. Talvez você não ia gostar na hora, porque quando você é confrontado, a gente tem uma natureza humana muito complicada. E eu posso falhar nisso, você pode falhar nisso. Eu digo pode no sentido de possibilidade, não de permissão. Agora, aí eu volto também num ponto lá no começo. Quando você pega uma pessoa numa seita e você usa de ad hominem contra essa pessoa, quando você cria espantalhos, quando você exagera o seu argumento, quando eu digo exagerar para além do que é verdade, quando você faz um debate totalmente desonesto, poxa, você quer convencer a pessoa sem amor? Porque eu acho que sim, corrigir a pessoa demonstra amor. Mas corrigir a pessoa com respeito. Corrigir a pessoa com cuidado. Corrigir a pessoa como você gostaria de ser corrigido. Porque quando você erra, quando eu erro, eu não quero receber uma chicotada. Eu também não quero permanecer no erro. Mas eu não quero ser destruído pelo meu erro. Eu não quero cometer um erro e ser cobrado pela forma mais grave, da forma mais intensa possível pelo meu erro. Eu confio na justiça de Deus. Se há algo pelo qual eu deva ser cobrado, ou venha dever ser cobrado, eu vou ser cobrado. É justo, Deus é justo. Se eu fosse condenado por toda a eternidade, Deus permaneceria sendo justo. Ainda que eu passasse toda a eternidade condenado. Eu não digo que Deus seria injusto. Deus seria justo.
Agora, se eu quero que nos meus erros, inclusive erros de pensamento, erros de raciocínio, erros teológicos, que eu possa vir a ter, ou, enfim, qualquer erro, até os erros mesmo de pecado, os erros, né? Eu vou querer que Deus seja misericordioso comigo, seja paciente comigo, porque Deus é paciente, é compassivo, não é compassivo com o erro, mas é compassivo com as pessoas. Agora, você pega um testemunho de Jeová, você não é compassivo com ele, você desrespeita ele, você só aumenta o tom de voz, mas não leva nenhum argumento plausível. Você acha que você está afastando ou aproximando a pessoa de Cristo? Quando ela vê uma pessoa que se diz cristã, que deveria ter uma postura de respeito, que deveria ter uma postura de amor, odiando ela ou demonstrando ódio, desrespeito, o que ela vai pensar? Ela vai se aproximar de Cristo? Agora, com amor, as portas se abrem. Com verdadeiro amor. Porque o amor é a chave do coração dos homens. O amor é a chave do coração dos homens para que a palavra possa entrar. E eu já falei isso. E eu venho tornar a repetir. Não adianta levar a palavra com ódio. Porque levar a palavra não é só emitir sons com a boca. Não é só escrever no teclado. Levar a palavra vem junto de ações. Evangelizar não é somente você ir no centro da sua cidade, você ir para um outro país com a Bíblia, querer falar do evangelho para as pessoas. Claro, isso é uma parte do evangelismo. É uma parte importante. Muito importante. E deve ser feita. Agora, você não se restringe, você não precisa se restringir a evangelizar com as palavras. Na verdade, você não deve se restringir. A Bíblia acho que nos evidencia nos evidencia que somente as palavras por si só não têm valor. Elas têm que vir acompanhadas de amor, de sinceridade, de ações que comprovem as boas coisas que ela fala. Se eu falo que eu amo uma pessoa que está passando frio, que está passando fome, eu tenho um alimento, né? Tô com uma sacola de pão aqui. E ela fala, eu tô com fome. E eu respondo, então coma bem. E sigo o meu caminho, eu vou estar amando ela. Tiago já nos disse isso, João já nos disse sobre isso. Tiago ele abordou essa coisa sob o ponto de vista da fé e João pelo ponto de vista do amor. Ou seja, se mostra que nem a fé por palavras eu digo por boca somente, nem o amor só de palavras tem valor, não tem valor. Eles têm que ser acompanhados de ações que o comprovem. Então, quando você pega uma pessoa não cristã, uma pessoa, às vezes, o católico de IBGE, que é um fenômeno que temos aqui no Brasil, quando você pega o ateu, quando você pega o indígena que segue uma religião ali pagã, né, uma neopagã, né, não sei nem se eu posso chamar assim, e você trata ele com cuidado, você trata ele com respeito, você trata ele com carinho, você dá a chance, claro, você não vai converter ninguém, mas você dá a chance de no coração dele ele perceber, poxa, ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele tem uma coisa que eu quero ter. Ele me tratou com respeito. Ele me tratou de uma forma que eu nunca fui tratado antes. Por isso devemos ser reflexos de Cristo. Em tudo. É doloroso, é difícil. São sofrimentos diários. Agora, graças a Deus, eu tenho condições de estar aqui falando para vocês, mas não sou imune a sofrimentos e eu erro. Eu erro. Agora, eu nunca posso deixar de fazer aquilo que eu tenho de fazer. Apesar dos erros, apesar dos problemas. E eu sigo muito essa linha, né? Eu posso, por exemplo, nos vídeos que eu gravo aqui, às vezes, propagar um engano. Eu acho isso.
Não digo que intencionalmente. Mas se estamos aqui para conhecer mais, aquele que ama a sabedoria, que busca a sabedoria, ainda que ele acabe acreditando em engano, se ele acredita em um engano buscando a sabedoria de boa intenção, a parte do engano não é boa. Mas a parte de buscar a sabedoria é muito interessante, porque a gente vai percebendo e percebendo e percebendo, e uma hora você vê, poxa, eu sou tolo. Eu sou tolo. Porque quando você acha que sabe, você mostra um nível de tolice baixíssimo. E é muito interessante isso. Porque geralmente as pessoas que mais sabem são as mais humildes. Eu não digo que necessariamente são as mais humildes, mas se você vê as pessoas que realmente têm um nível acima da média. Eu digo acima da média mesmo. Não estou falando de um doutor, uma pessoa com pós-doutorado, um mestre. Estou falando de uma pessoa que realmente se destaca, que propõe uma coisa nova, que propõe uma coisa extraordinária. Quando mais você vai conhecendo, você vai percebendo que menos você sabe. Porque às vezes você cria um pensamento, você segue uma ideologia, você segue uma interpretação, não necessariamente somente bíblica, e você acha que não erra. Não, eu tenho essa interpretação aqui, eu vou defender. Mas às vezes você vai nessa, e uma pessoa simples, ou a pessoa. Né, uma pessoa na primeira conversa com você te mostra você tá errado por isso, e você, poxa, é mesmo. Por isso que temos de ter humildade. Aqui eu já estou extrapolando um pouco o assunto, mas eu acho que isso nos ajuda, inclusive, a lidar com as seitas. Não necessariamente é uma seita. Não necessariamente porque é uma seita que tudo ali está errado. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Vamos supor que eu estou ali na neve. É uma situação muito hipotética, né? Eu estou ali na neve, eu estou ali no Canadá, sei lá. E eu estou jogando bola. Eu chutei a bola e ela começou a rolar e começou a formar aquela bola de neve. Só que eu não vi. E eu fui lá procurar a bola, tan. Eu passei, vi um bolo de neve assim. Ah, o que eu vou fazer com isso? Vou passar pra frente. E nunca mais achou a bola. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas seitas e esses movimentos de pensamento equivocados, eles têm essência, eles têm em essência, ou eles carregam algo que é essencialmente bom. Inclusive eles usam isso para defender o resto, e esse é o problema. Só que o problema também é você pegar, você olha o resto e você rejeita isso aqui por completo. Ó, tá isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eles cobrem assim e você vê aqui. E você rejeita isso aqui. Só que você não tá vendo que tem isso aqui. Ou você tá ignorando que tem isso aqui porque tem isso aqui. O que você deve fazer para fazer uma análise precisa? Vamos voltar no exemplo da bola. Você viu lá a bola. Ah, vamos procurar, vamos lá. Eu achei a bola aqui, eu tiro a bola e a neve fica pra lá. Mas a bola eu vou pegar, porque a bola tem valor. Nisso, vamos aumentando o nosso conhecimento. Na abundância de conselho, a sabedoria. Se nós cristãos, quando vamos ver uma coisa da ciência, nós filtramos e pegamos aquilo que nos é útil, aquilo que nos é bom, por que a gente não faz isso com religiões? Eu digo religiões aqui, é tão difícil falar isso porque tem religiões que usar esse argumento é um pouco complicado, né? O que eu vou fazer com satanismo, com umbanda? Mas tem religiões que carregam uma essência cristã. A própria Igreja Católica, a essência da Trindade, está lá. Se não me engano, na ortodoxa também, ali tem um problema entre a católica e a ortodoxa na questão de Cristo para com o Espírito Santo. Mas a Trindade está lá. Acho que as pessoas têm de focar mais na comunhão do que na divisão. Exatamente pelo fator que eu já citei. Às vezes a pessoa que está ali
que você está conversando, que você está debatendo, ela é irmã em Cristo. Ela está no corpo de Cristo tanto quanto você. E às vezes, no debate ela está perdendo, no argumento ela está perdendo, ela está no equívoco mesmo, mas nas obras da vida dela, que manifestam, que representam a fé, no sentido de expressam a fé, melhor dizendo, ela está muito à frente de você. Às vezes, estou citando um exemplo. E nisso, poxa, ela está errada no argumento, mas essa pessoa faz um tanto de coisa que eu não faço. Faz projeto de evangelização, faz um grupo de ensino, né? Vai a não sei onde, vai em aldeia indígena, vai não sei o quê. Poxa, inclusive eu trago aqui, né, duas seitas muito criticadas, os Testemunhos de Jeová e os Mormons. Eu entendo as críticas. E possivelmente eu vou concordar com muitas delas, ou todas delas. Ou a maioria, né? Melhor dizendo. Porém, quem que tá mandando gente para outro país? Quem que tá mandando pessoa todo domingo bater na casa dos outros para evangelizar? São eles. Poxa, se você é um mundano, vamos supor. O, o batista não vai na sua casa falar de Cristo. O presbiteriano não vai. O assembleiano não vai. Mas vai lá o testemunho de Jeová. Opa, bom dia. Tudo bem? Podemos falar aqui um pouco com você? Não sei como que eles chegam. Acho que eu nunca fui abordado, talvez. Poxa, o que não estão fazendo aqui, estão fazendo lá. É, então a gente tem que olhar isso. Tem que analisar isso. Talvez eles estão fazendo algo que nós não estamos fazendo. Que não estamos nem incentivando. E se nós não fizermos isso, não formos para outros países evangelizar, não formos para outras cidades, não formos na casa das pessoas, ou ao menos na rua, se nós não fizermos, eles já estão fazendo. E conforme vão conseguir novos adeptos, vão ter mais pessoas ainda para fazer. Então, poxa, eu posso ver como seita, mas eu vejo, poxa, isso aqui talvez a gente não vê em muitas igrejas, hein? Poderia trazer para cá. Poderíamos fazer isso. Especificamente, o papel de evangelismo não é a minha especialidade, digamos assim, né? Se a gente for lá na divisão das funções. Porém, é uma função importantíssima. Eu posso não conhecer muitas coisas nessa área. Eu já exerci evangelismo, já fui evangelizar poucas vezes, se não me engano, foram 2 vezes apenas. E tem desafios. Mas desafios temos, tanto o pastor tem desafios, o mestre tem desafios, o profeta, o apóstolo. Né? Paulo que o diga, né? Apedrejado, espancado, preso, naufragado e morto por Cristo. Mas ele fez o que deveria ser feito. E eu entendo, eu não posso simplesmente exigir também caindo no erro de ser injusto com os evangelistas. Muitas vezes o ponto não é nem os evangelistas. Temos que ver se as igrejas. Analisar primeiro, não estou acusando as igrejas. Eu primeiro expus uma coisa que, se eu me expressei mal antes, agora eu corrijo. Primeiro eu expus uma coisa que seitas estão fazendo que no contexto protestante eu não vejo com a mesma expressividade, talvez. E olha que tem igrejas protestantes somadas muito maiores do que as seitas. Tá. Mas temos que analisar. As igrejas estão incentivando isso? Estão custeando viagens? Estão custeando bíblias? Eu já vi uma coisa muito triste. Eu não sei se é verdade, tá? Não afirmo aqui que é verdade, né? Mas que supostamente a igreja, Congregação Cristã do Brasil, estaria enviando missionários para regiões, né? Ou o missionário foi até uma região indígena, né? E o que a igreja ofereceu foi colocar o púlpito da CCB e a placa da CCB.
Bíblias não podia, porque não sei se é exatamente isso, tá? Não deve ser injusto com a CCB. Porque a injustiça não vem de Deus. Mas eu não sei se eles não permitiram, né? Porque era um idioma indígena. Então eu teria que comprar a Bíblia em espanhol, por causa das pessoas lá que falavam espanhol, ou em tupi. Só que a igreja CCB não, porque tem que ser as Bíblias da própria CCB, alguma coisa assim, tem que comprar. Se o relato estiver correto, é algo mais ou menos assim. Deixo claro. Se esse relato estiver errado, está errado e deve ser ignorado. E não é justo se criar narrativas. Agora, se esse relato estiver certo, isso é muito estranho. Isso é muito grave. Porque nos Mormons, se não me engano, tem treinamento de idiomas para as pessoas irem para outros países. Os Testemunhos de Jeová talvez tenham treinamento para elas baterem nas casas. Mas é um treinamento. Agora, as igrejas têm que investir nisso. O papel de evangelismo é difícil. Eu valorizo aqui aqueles que exercem isso, porque o evangelismo, você não está na frente de um púlpito com todo mundo sentado, calmo, te ouvindo, olhando para você. Você ir na rua, você ir em locais perigosos às vezes, locais que vão te desprezar, às vezes podem te agredir, te ofender verbalmente, zombar da sua cara. Você tem que ter coragem, assumir a fé, não pode se envergonhar da fé. E eu valorizo as pessoas que fazem isso, nós temos que incentivar a pessoa. Temos que incentivar. Agora, eu também lembro do evangelismo com ações. Porque tem esse evangelismo, que tem pessoas que são especificamente treinadas para isso, tem um chamado especial para isso. Nem todos são pastores, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres. Agora, algo que todos devemos fazer é o evangelismo com ações. É vivermos o evangelho. É basicamente isso. Eu poderia falar, descrever, eu quero descrever em seguida, mas é viver o evangelho. Perdoar as pessoas, tratar com dignidade, com respeito, cuidar delas, sermos bondosos, generosos. Exemplo concreto, tem um ateu lá que está passando uma dificuldade. Vai lá, paga uma coisa para ele, paga um botijão de gás para ele. Se a sua condição for menor, paga um cacho de banana, um pão para ele. Se você não tem condições de pagar nada, ore por ele, mande uma mensagem para ele: poxa, sei do que você está passando, não estou conseguindo te ajudar, mas eu sei que você está passando dificuldade. Eu lembrei de você, eu estou aqui. Vê a pessoa que te ofendeu no passado e, cara, Deus te abençoe. Como é que você tá? Posso te ajudar em alguma coisa? Como é que tá aí os seus projetos? É difícil, né? Nós temos preocupações da vida, temos coisas, mas não devemos nos deixar por levar pelas preocupações. Acho que em uma das cartas de Paulo, perdão, nos é dito que essas coisas são do mundo, essas coisas são passageiras. Então tomemos cuidado. Pessoal, o vídeo acabou ficando muito longo, mas são muitas coisas para se falar. Mas sigamos em frente na fé, com a verdade, com o amor, buscando cada vez mais, né? Porque se precisamos de sabedoria, é porque somos tolos. Aquele que é sábio não precisa de sabedoria porque já tem. E esse é Deus, porque Deus não precisa de sabedoria. No sentido de que ele já tem, né? Eu diria de mais sabedoria. É porque ele já tem toda a sabedoria. Nós somos tolos, nós somos fracos, não é à toa que precisamos da força de Deus. Somos pecadores, não é à toa que precisamos da justificação de Cristo. Resumindo tudo, precisamos de Deus. E aqui eu encerro. Deus abençoe vocês. Paz.